Tema Podcast. O tema de hoje é patrimônio genético e as informações geradas pelas sequências digitais dos recursos genéticos. As informações de sequência digital sobre recursos genéticos, conhecidas como DSI, do inglês Digital Sequence Information, referem-se a dados digitais de sequenciamento genético de plantas, animais e micro-organismos. Essas informações são geradas por sequenciamento genético e são essenciais para as pesquisas nas áreas de biotecnologia e conservação da biodiversidade. E as informações sobre a origem dos recursos genéticos, suas características e o contexto em que foram coletados são cada vez mais importantes para a inovação científica e o desenvolvimento de novos produtos como medicamentos e insumos para culturas agrícolas. Quem fala sobre esse tema e nos ajuda a entender melhor o que são essas informações geradas pelas sequências digitais dos recursos genéticos e a importância dos estudos e debates em torno delas é a professora Derlene de Ângeles, da Divisão de Recursos Microbianos do CPQBA da Unicamp e coordenadora da Comissão de Patrimônio Genético da Unicamp. Muito bem-vinda, professora, aqui ao nosso podcast, um tema. Professora, essas informações, inclusive, são de um material de divulgação de vocês, né, sobre um workshop que acontece no dia 26 de agosto. Hoje nós estamos gravando dia 21, né, esse podcast. Mas eu queria que a senhora traduzisse um pouquinho, né, para as pessoas o que são essas informações e a importância delas. Ok. Antes de mais nada, agradeço por essa oportunidade. Acho que é um assunto pouco conhecido e que precisa dessa divulgação, né? Porque muitas pessoas podem não acreditar, mas esse assunto ele está diretamente ligado à vida do cidadão comum, além do pesquisador, né, que desenvolve aí as suas atividades científicas. Então, eu acredito que toda aquela pessoa que precise, por exemplo, de um medicamento e ele vá à farmácia e por um momento ele pergunte, mas de onde veio esse remédio? Essa pessoa, ela com certeza teria necessidade de conhecer um pouco sobre o assunto. Eu gostaria de dizer que é muito difícil nós podermos fazer uma análise crítica e realmente ter uma opinião a respeito daquele assunto para contribuir até mesmo para uma proposta de governança, né, a nível nacional, se a pessoa não souber o que significa aquilo e como quais são as implicações, né, na sua vida. Então, por exemplo, todos sabemos que a nossa biodiversidade, ela traz muitos valores agregados à vida da humanidade em si. Veja que o antibiótico, por exemplo, duvido que poucas pessoas tenham já feito uso, né, desse medicamento. Ele vem de um micro-organismo que muitas vezes as pessoas não consideram como amigo. Só lembram da micose ou da doença que o micro-organismo, a bactéria ou o fungo causa, mas na verdade a maioria dos micro-organismos eles são benéficos. E não só os produtos que eles geram, mas eles, por trás daquele produto, ele tem várias informações que estão nos genes, né, daquele ser vivo. Plantas, animais, além dos micro-organismos. E o homem, com o avanço das técnicas moleculares e do estudo do sequenciamento do DNA e RNA e de proteínas, descobriu que essa informação pode também gerar produtos que sejam importantes para o desenvolvimento biotecnológico de um país e para a sua bioeconomia. Tanto que as pessoas que têm auxiliado, né, essas discussões a nível internacional, elas não só têm interface com técnicas biotecnológicas, mas também estão envolvidas na bioeconomia e na governança, né, de cada um dos países que representa. Então, gostaria de dizer que, por exemplo, o estudo dessas sequências trazem informações que são importantes para a melhoria de diagnósticos médicos, por exemplo, por meio de análise desses dados genéticos e genômicos. Então, o que o pesquisador faz, ele coleta essas informações
compara com bases de dados internacionais que estão ainda disponíveis, né? E isso é uma discussão muito grande, até que ponto o uso desses dados, né, a consulta a esses dados nessas bases que estão gratuitas, por exemplo, até que ponto e quando isso vai ser gratuito, se vai ser cobrado, ou seja, cada país que tem um produto, que tem uma informação genética, que pode até, talvez, ser útil para a humanidade, no caso de uma pandemia, por exemplo, obviamente que ele quer o reconhecimento da sua biodiversidade, né? Assim como nós. E eu acho que isso é muito importante. O Brasil tem uma biodiversidade reconhecida internacionalmente, todo mundo fala disso, né? Mas outros países também têm a sua, em maior ou menor quantidade, mas todos queremos que haja uma repartição que seja justa e que atenda a todas as necessidades, né? Então, professora, a senhora entrou justamente nesse ponto, né, da repartição desses dados, né? Como é que ela é feita hoje? A senhora disse que o acesso é público, né, essas informações. Mas quando há a comprovação de benefícios, né, de um determinado micro-organismo, etc., de informações sobre ele, informações genéticas, né? Como é a repartição disso, né, entre os países e até que ponto essas informações genéticas alimentam a biopirataria, né, se a gente pudesse falar dessa forma? Bem, a ONU, ela movimenta, tem a iniciativa de convidar países para diferentes fóruns, né, conferências. Então, existem as COPs, são as conferências das partes, onde essas questões são discutidas, né? Então, nós tivemos aí, por exemplo, recentemente, a COP16, né, do ano passado, que aconteceu na Colômbia e que trouxe esse assunto à tona de uma forma mais concreta. E a verdade é que até o momento, existem várias propostas que estão sendo feitas, tanto de acordos bilaterais como multilaterais, e nenhuma proposta única foi eleita ainda. As propostas estão sendo votadas, estão sendo discutidas, e é exatamente por isso que nós decidimos trazer o assunto à tona, porque não há nada ainda de concreto, digamos, né? E isso para nós é muito bom, porque temos uma abertura importante para discutirmos o assunto e decidir como isso vai ser encaminhado. Então, quando em 92 nós tivemos a ECO 92 no Rio de Janeiro, e aí então houve a implementação da CDB, né, a Convenção de Diversidade Biológica. A CDB foi um primeiro passo assim, importantíssimo na direção de conservarmos a biodiversidade do planeta, né, tão prejudicada até o momento. Então, a partir dessa CDB, nós tivemos vários desdobramentos. Um deles foi o Protocolo de Nagoya, que tem justamente essa função, né, de discutir a repartição justa e equitativa de benefícios, que aconteceu em 2010. E nas bases do Protocolo de Nagoya é que toda essa discussão está sendo feita. Então, a primeira discussão foi em cima do material genético em si, que seria o uso do micro-organismo, o uso da planta, ou o uso do animal ou de seus extratos, como, por exemplo, nós tivemos o desenvolvimento de um hipotensivo a partir do veneno da jararaca, e por aí vai. E com o avanço das técnicas moleculares, agora nós temos a discussão sobre as informações das sequências digitais, que é um outro passo, né? E posso lhe dizer que está causando digamos assim, muitos debates, né? Porque a questão principal é como a ética e o lucro se conversam, né? Uhum. Então, o que eu posso lhe dizer é que até o momento essa discussão está sendo fomentada, né, pelo desejo de se chegar a um denominador comum, que as propostas estão sendo colocadas,
que o Brasil é pioneiro nessa discussão. Nós temos a lei aí 13.123, que já começou a tratar disso de uma forma mais responsável, mas não temos ainda uma resposta final sobre como essa repartição vai ser feita, mesmo porque há de se compreender que cada país é soberano em termos de suas legislações. Então, buscamos um padrão internacional, mas nada garante que cada país vai realmente concordar, né, respeitar, né? E respeitar uma única proposta. Professora, e nesse caso, eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu com a espinheira santa, que o Japão acabou patenteando, né, o extrato da espinheira santa, que é do Brasil. Né? Sim, é verdade, ela é nativa. É nativa do Brasil. Então, é um exemplo típico desse descompasso, né, da repartição desses dados. Quer dizer, veio um pesquisador de um outro país, né, coletou, etc. E que isso, inclusive, é motivo até de muitas denúncias, né, a biopirataria, né, em função da nossa biodiversidade. Não é só a espinheira santa, né? Sim, inclusive, só um dado, não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas mesmo hoje em dia, a biopirataria é o terceiro negócio mais rentável do mundo, né? Ele só perde para o tráfico de drogas e armas. E para o tráfico de armas. Então, apesar de tanto tempo, né, que já tenha se passado tantas discussões, nós ainda temos, né, a biopirataria como terceira colocada, né, no ranking de lucros e, enfim, né, negócios que dão bastante dinheiro. Então, acho que é importante, né, que as pessoas tenham essa conscientização. Acho que é bom lembrar que muitos países, né, que trazem aí discussões sobre esse assunto, eles não têm, os governos não têm completo domínio sobre o que as empresas fazem. Né? Então, por exemplo, nós temos produtos que sofreram biopirataria aqui no Brasil, nós temos o cupuaçu, o açaí, a andiroba, a copaíba, né, por exemplo. E assim, mesmo que os governos não estimulem esse tipo de prática, a verdade é que países europeus, mesmo asiáticos aqui, da América Latina, América do Norte. Então, as empresas, né? Uma coisa é o governo, outra coisa é o cidadão, que acaba não respeitando, né, essa soberania, né, ou respeitando a biodiversidade do outro país. Quer dizer, além da lei, o desejo dessa discussão é justamente tentar, de alguma forma, conscientizar e regulamentar, talvez. Sim. Né? Então, o que a gente tenta fazer com isso é mostrar para as pessoas que a nossa biodiversidade precisa ser respeitada, né? E a gente precisa também, de repente, dar exemplos, né? Bons exemplos. Se todos fizessem isso, ou seja, eu não faço para você o que eu não quero que você faça para mim, isso funcionaria muito bem, mas nem sempre funciona desse jeito, infelizmente. Nós temos que lembrar também que nós usufruímos do benefício de muitas plantas que são exóticas, porque nós tivemos uma colonização muito intensa, né, muito grande. Quando o Brasil foi descoberto, nós tivemos vários povos que vieram para cá e nos colonizaram. E esses povos também trouxeram, até mesmo por uma questão cultural ou religiosa, trouxeram plantas de seus países, né? Então, nós temos, por exemplo, como algumas plantas estrangeiras, né, nós temos a cana-de-açúcar, a uva, a babosa. O povo africano trouxe para cá muitas plantas medicinais que eles utilizavam em seus países. Então, nós temos que ser gratos também por essa introdução, porque também usufruímos dos benefícios dessas plantas, né? O uso e da biodiversidade do planeta, ela é uma via de mão dupla. E se
as pessoas entendessem isso de uma forma mais tranquila, eu acho que haveria mais ética, né? E com isso a gente poderia ter uma proposta de repartição de benefícios mais justa e equitativa, como demanda o Protocolo de Nagoya. E não geraria a biopirataria. Sim, exatamente. Né? Quer dizer, isso não seria resolvido eticamente e juridicamente, desestimulando a biopirataria. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. Né? E, às vezes, a gente vê algumas iniciativas que são muito válidas. Por exemplo, no sentido de você querer preservar, né, conservar a sua biodiversidade. Mas veja que, infelizmente, mesmo em se tratando de micro-organismos, né, que é uma coisa que ainda é muito 90% dos micro-organismos a gente não conhece. Essa que é a verdade. Né? E existem muitos micro-organismos que estão intrinsecamente associados a algumas plantas. Então, se você extingue a planta, né, você acaba extinguindo o micro-organismo sem antes conhecê-lo e saber tudo aquilo todas aquelas moléculas bioativas que a gente poderia ter a partir daquele fungo, daquela bactéria, né, que de repente tem um potencial enorme para aplicação na vida da pessoa, né, seja médica ou seja para controle de fitopatógenos, para que a gente tenha aí uma menor ameaça, né, dos micro-organismos ou de insetos que acabem diminuindo a produtividade de uma lavoura. Então, tem tudo isso. E, às vezes, você veja, né, o próprio país acaba destruindo, né, o seu patrimônio, né, genético. Então, essas ações de conservação parte, inclusive, do próprio cidadão, né? Porque nós temos aí muitos impactos que acabam prejudicando a nossa biodiversidade por causa do lixo que é produzido. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar, né? É um apelo que eu sempre faço para minha família, para os meus amigos, para os meus alunos. Evite de produzir muito lixo, né? Tente evitar, porque o cidadão, ele muitas vezes desconhece o seu potencial de ajudar a conservar o ambiente. Então, quando, por exemplo, ele faz uma reciclagem, né, de materiais, quando ele separa o lixo para que aquilo possa ser utilizado, ele está com uma pequena ação ajudando a conservar o meio ambiente e a nossa biodiversidade. Então, não basta apenas a gente ter uma narrativa, né? Eu gostaria que as pessoas também tivessem as suas ações concretas em direção à nossa preservação, à preservação da nossa biodiversidade. Saber que elas estão impactando o ambiente, elas estão impactando micro-organismos, né? Que podem ser muito úteis até para cura de doenças, sim, né, professora? Lógico, sim, com certeza. De repente está matando ali, né, a galinha dos ovos de ouro, né? Sim. Com esse tipo de ação, né? Professora, e o que a Unicamp tem feito, né, no sentido de incentivar esse debate? Agora vai ter o workshop, né? Certo. Como a gente detalhou, mas outras ações têm sido feitas. Por exemplo, a senhora disse que o CPQBA tem um banco de micro-organismos que é reconhecido internacionalmente? Sim, é verdade, né? A Unicamp, ela é uma universidade que tem um bom nome, né? E não é à toa, no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Aqui, a nível local, nós temos algumas ações importantíssimas, né? Principalmente com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, que teve essa iniciativa de criar uma comissão que trata, né, das questões envolvidas no patrimônio genético nacional, inclusive para que os pesquisadores tenham uma informação mais digerida em relação a isso. Mas mesmo assim, a Unicamp é grande, né? Tem muitas informações aí que acabam ficando perdidas. E o CPQBA é um exemplo, porque como é um centro que está localizado fora da cidade universitária, muitas vezes ele acaba passando um pouco despercebido, né?
Então, o CPQBA, ele tem 2 coleções, na verdade, biológicas, que são muito importantes. Uma delas é a coleção de plantas medicinais e aromáticas, que tem ali um pool de sementes e de plantas com muito potencial, são utilizadas para a produção de óleos essenciais, que é uma alternativa assim, muito boa para o tratamento de vários problemas, inclusive psíquicos, gástricos e por aí vai. E temos a coleção brasileira de micro-organismos de ambiente e indústria, que é a CBMAI. Ela é uma coleção que conserva micro-organismos, fungos, filamentosos, leveduras e bactérias de risco biológico 1 e 2, que tem uma grande aplicação na área agrícola, na área farmacêutica e até mesmo para biorremediação, né, de poluentes. A CBMAI, ela já foi estruturada desde 2002, tem crescido muito o seu pool de micro-organismos, que inclusive está disponível tanto para depósitos abertos como depósitos confidenciais, né? As empresas às vezes têm ali como protagonista um micro-organismo de todo o seu processo. E imagina, né, se você tem uma empresa, você tem um bioinsumo e você perde o seu micro-organismo, se você não tem um backup, como que você faz, né? Então, a CBMAI, pela sua responsabilidade, ela buscou a acreditação na ISO 17025, então é um trabalho de equipe bastante intenso, né? E nós, desde 2020, nós temos, então, 13 procedimentos acreditados. Nós hoje somos um banco homologado junto ao MAPA, né, como fornecedor de germoplasma, e nós também somos membro, né, da WFCC, que é a World Federation for Culture Collection, que é uma federação internacional que recebe, né, membros de coleções microbiológicas que têm reconhecimento internacional, né? Então, todas essas competências e todas essas conquistas, elas foram obtidas ao longo de 20 anos, né, com muito esforço e também com o apoio da universidade. Então, o fato da Unicamp manter, né, essas coleções, de ter criado o Patigem e também de dar incentivo e abertura para a realização desses fóruns, né, desses workshops que trazem discussões, né, importantes e a conscientização da comunidade científica e da sociedade, eu acho que são assim iniciativas extremamente relevantes, né? Ou seja, estamos fazendo o nosso papel. Fazendo dever de casa, né, professora? Estamos fazendo dever de casa. Professora, para a gente encerrar, então, reafirmando, né, nós estamos gravando o programa dia 21 de agosto e no dia 26 de agosto é o workshop, né? Ele é um workshop que é acesso às sequências digitais dos recursos genéticos, o que muda na prática para pesquisadores e empresas brasileiras. Mas ele é aberto, assim, não só a quem está ligado a uma empresa e a pesquisa, as pessoas que querem saber mais sobre esse assunto, como é que é? Sim, na verdade a inscrição é gratuita, o link se encontra no site, na página da Pró-Reitoria de Pesquisa, da PRP. Ela é aberta ao público, inclusive gostaria de convidar a todos, né, para participar dessa discussão, porque nós precisamos expandir o nosso pensamento e a nossa crítica sobre a repartição de benefícios do uso das informações que são geradas por essas sequências genéticas, né? É um assunto que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto que isso faz parte do seu dia a dia, né? Então eu pergunto para quem está nos ouvindo, por um acaso, você já pensou quando você vai ao supermercado ou quando você vai a um hortifruti,
De onde vem aquela fruta? De onde vem aquele legume? Qual foi a origem dele? Como que ele chegou até ali, né? Como que na lavoura, como que funcionou, né, a ciência para que aquela fruta, aquele alimento chegasse de uma forma sadia até a sua mesa? Como que aquele remédio que eu estou tomando, que eu preciso, de onde ele veio, né? O que tem por trás dele? Ou até mesmo a vacina, né? As vacinas, né? Sim, tantas coisas, né? Então, eu posso dizer com toda certeza, o nosso assunto tem muito a ver com o seu dia a dia. E eu gostaria de pedir a sua confiança, né, nas minhas explicações, e que você confie que realmente esse é um assunto importante para você. Mas como dizia a minha avó que confiar é bom e conferir é melhor, eu acho que seria bom você conferir se tudo isso que eu falei realmente se confirma. Então, vá ao workshop, assista, né, participe e dê a sua opinião. E, professora, como esse podcast ele fica, né, publicado, independentemente da data do workshop, as pessoas que não tiverem oportunidade, né, de ir até ele, quiserem acompanhar, tem alguma página, por exemplo, do próprio CPQBA, né, que as pessoas podem se informar sobre isso? Ah, sim, eu convido a todos, né, aqueles que não puderem participar, né, a gente entende, a vida é corrida para todo mundo. Nós pretendemos depois deixar no YouTube todo o workshop e participe. Nós teremos também a COP30, né, que acontecerá em novembro, lá em Belém do Pará. Então, hoje nós temos o mundo na ponta dos nossos dedos, né? Então, é só você entrar no Google e digitar DSI, informações de sequências digitais do Patrimônio Genético Nacional, e com certeza você terá aí vários registros, né, em relação a esse assunto. Então, eu acho que é importante que as pessoas se esclareçam, né, sobre esse tema para poder opinar, né, e de repente nós construirmos um protocolo, uma proposta de governança que seja bom para o Brasil e que seja bom para o mundo, porque a verdade é que o brasileiro, ele é muito inteligente, ele é muito capaz. E nós temos aí vários exemplos de propostas brasileiras que serviram de iniciativa, que foram pioneiras, né, para a construção de legislações em outros países, tá ok? Ok, professora, muito obrigada pela participação. A professora Derlene de Ângeles, da Divisão de Recursos Microbianos do CPQBA, Unicamp, coordenadora da Comissão de Patrimônio Genético da Unicamp, foi então a nossa convidada hoje do podcast Um Tema. Agradeço muito o convite e espero que as pessoas que nos ouçam realmente tenham a sua curiosidade sobre esse tema despertado, tá bom? Conto com vocês. Perfeito, professora. Muito obrigada mais uma vez.